Como eu prometi essa semana, falarei nesse vídeo sobre a prisão em segunda instância, o julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e darei minha singela opinião sobre esse caso. Quero começar falando que há determinadas ações que você pode dar entrada direto no Supremo Tribunal Federal. Alguns entes que são competentes para isso podem ir direto no Supremo e questionar algum artigo, algum inciso, algum dispositivo de lei ou algum ato do Judiciário, perguntando ao Supremo: esse ato, esse artigo é constitucional, está de acordo com a Constituição Federal ou não, Supremo? E o Supremo vai falar se é constitucional ou se não é. Nesse caso, que eu estou analisando hoje, é a prisão em segunda instância. Eles querem saber se a prisão em segunda instância está compatível com um dispositivo lá do artigo 5º da Constituição Federal. E esse artigo 5º é um dos principais artigos para a gente, para mim, para você, para qualquer brasileiro, porque ele trata dos direitos fundamentais, ou seja, a base dos nossos direitos estão nesse artigo 5º. E um desses dispositivos, que eu vou botar aqui agora, trata justamente disso. Ele fala da presunção de inocência. Ele traz a ideia de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e que a prisão só deve acontecer depois do trânsito julgado. E ele fala justamente isso, que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado? É justamente quando o processo não couber mais recurso. Linha direta de direito é isso. É quando você não puder mais recorrer. Então, transitou em julgado. Não cabe mais discussão daquela matéria. E aí é que se questiona a prisão em segunda instância. Porque quando você está na segunda instância, ainda cabe recurso para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Ah, Thiago, e por que em 2016 o Supremo falou que era constitucional a prisão em segunda instância? Justamente é a tese de quem defende a prisão em segunda instância. Eles falam o quê? Você pode discutir fatos e provas na primeira instância, o juiz foi contra você, você vai recorrer e vai falar, ó, analisa esse fato, analisa essa prova, porque a sentença está errada, reforme a sentença, e o tribunal vai analisar fatos e provas. Só que quando você chega no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, não cabe mais a análise de provas ou de fatos. É entendimento sumulado. Ou seja, já é manso e pacífico que no STJ e no STF não cabe você analisar provas e fatos. Assim, se você não cabe mais analisar fatos e provas, você vai analisar nulidades. Legalidade daquele acórdão ou a constitucionalidade daquele acórdão. Você não vai discutir mais se a pessoa é inocente ou não. Porque não cabe mais discutir as provas dos autos. Já está provado se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada. Então, você vai discutir nulidades do processo, mas não a inocência ou a culpabilidade daquela pessoa. Já está provado. Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, em 2016, e as pessoas que defendem a prisão em segunda instância estão falando que a prisão em segunda instância é constitucional. Porque, em que pese não ter transitado e julgado o processo, já não cabe mais discutir se a pessoa é culpada ou inocente. Já se sabe disso. Ou seja, se a pessoa vai ser presa, é justamente que ela é culpada. E não cabe aos tribunais superiores, STJ, STF, falar que se a pessoa é inocente ou não. Eles vão analisar se o acórdão que está sendo debatido é legal ou inconstitucional. É somente isso. Então, caberia sim você começar uma execução de uma pena, quem defende essa área. E quem não defende, quem defende que não cabe prisão em segunda instância, fala justamente o quê? A Constituição é clara. Todo mundo é inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, enquanto couber recurso, a pessoa ainda é inocente e não pode haver a execução provisória da pena. O que é que acontece? Qual a minha singela opinião sobre o caso? Se a pessoa, a partir do acórdão em segunda instância, já é culpada, ela pode ser presa. Porque você não vai para o Supremo Tribunal Federal ou para o STJ para discutir inocência. Você vai discutir se o acórdão está de acordo com a lei no STJ ou se o acórdão está de acordo com a Constituição no STF. Ah, Thiago, mas pode acontecer do STJ ou STF anular o acórdão e a pessoa ser solta. Sim, pode haver erros. Mas você não pode analisar a lei, a Constituição, aplicar a lei, a Constituição, de acordo com a exceção. Você tem que aplicar uma regra geral que vale para todo mundo. E aí sim, se houver exceção, que depois essa pessoa procure o ressarcimento do Estado.
entre ação contra o Estado por causa de um erro do juiz, do tribunal, ele foi preso e aí procura ressarcimento através de dano moral, que seja. Mas você tem que ter uma regra, tem que ter um entendimento, a aplicação da lei para todos, e não por causa da exceção. E essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreva no canal, aqui é vídeo todo dia. Deixe seu comentário aqui embaixo, você é a favor ou contra? E qual a sua opinião? O que é que vai ser o resultado dessa decisão do STF? Comente aqui embaixo, vamos bater esse papo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.